Boa noite. Uma investigação económica e financeira aos últimos 14 anos de exercício do Governo Regional da Madeira pretende explicar como o Executivo madeirense criou a dívida de 6,3 mil milhões de euros. Os dados fazem parte do livro A Herança, escrito pelo economista Carlos Pereira, que é também líder parlamentar do PS Madeira e o convidado deste programa. Muito boa noite, doutor. O que é que pretende transmitir com este livro? Boa noite. Bom, este livro é um livro escrito por um cidadão da Madeira. Um cidadão da Madeira que se preocupa com aquilo que é o futuro da região autónoma da Madeira e que ao longo destes últimos 8 anos andou, enfim, numa investigação, diria eu, e num trabalho, enfim, difícil, porque foi sempre muito difícil encontrar os dados certos por trás de muito pouca transparência por parte do Governo Regional e de muita ocultação de informação. Mas um trabalho que foi feito no sentido de desmontar aquilo que eu considero ter sido uma falácia governativa nos últimos anos. Ou seja, eu acho que entre 2000 e 2012, ou 2012, à altura do resgate da região autónoma da Madeira, o Governo Regional teve um percurso e aplicou um rumo governativo que destruía as bases de sustentabilidade do modelo regional, que destruía as bases de sustentabilidade do futuro da região autónoma da Madeira e criou problemas muito graves às próximas gerações. E, portanto, fazia parte, ou faz parte deste objetivo de cidadania, enfim, oferecer aos madeirenses esta explicação que julgo que faltava e era importante para perceber o que podemos fazer daqui para a frente. Como é que podemos caracterizar este livro? É mais um trabalho de investigação económica ou mais um trabalho de cariz político? Bom, esse livro é um trabalho feito por alguém que queria mostrar aquilo que é a verdadeira realidade do ponto de vista governativo da região. E, para isso, tinha que fazê-lo de forma muito segura e muito consistente. Ou seja, eu evitei sempre, e por isso é que o livro demorou muito tempo a ser escrito, esse livro demorou 2 anos e meio a ser escrito, porque, obviamente, exigiu de mim muito trabalho do ponto de vista de investigação, mas dizia eu que eu fiz questão de basear aquilo que era a minha opinião política, evidentemente que ela está aí também, mas basear a minha opinião política em fatos concretos, em dados concretos, de maneira a poder sustentar as minhas posições. Ou seja, há naturalmente nesse livro um posicionamento político, mas há também um conjunto de factos e um conjunto de dados que qualquer leitor pode fazer daí, pode tirar daí as conclusões que entender, e não necessariamente as minhas conclusões. Eu tiro naturalmente conclusões com os dados que aí estão, mas esses dados são iguais para mim, como são iguais para outra pessoa que entenda que eles querem dizer outra coisa qualquer. Quais foram as maiores dificuldades sentidas? Bom, as maiores dificuldades foram exatamente na informação, não é? Na recolha de informação. Porque eu penso que é do conhecimento de todos que foi muito difícil, tem sido muito difícil saber o que se passa verdadeiramente na área financeira e na política orçamental do Governo Regional. O Governo Regional sempre teve, enfim, documentos que eu considero serem documentos de fantasia absoluta e eles só mudaram radicalmente com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Ou seja, eu que sou um crítico muito grande do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro tenho que dizer que há uma grande utilidade e uma grande vantagem no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro porque obrigou ao Governo Regional a ter que ser mais transparente nas contas públicas, a ser mais transparente na informação. Mas dizia eu que até essa altura, até 2011, tudo era muito difícil, tudo estava escondido atrás de biombos e taipais, como se costuma dizer, e portanto era muito difícil encontrar informação, alguma dela vinha com algum tempo de atraso, como sendo com os relatórios do Tribunal de Contas, outra tínhamos que cruzar informação com o INE, a Direção-Geral de Estatística, enfim, ficou demonstrado com a investigação da Inspeção-Geral de Finanças que a Direção-Geral de Estatística foi muitas vezes manipulada a sua informação e, portanto, também os dados não eram fiáveis e, portanto, diria que, em conclusão, que o grande drama foi, de facto, encontrar a informação. Aliás, a prova disso é que, durante muitos anos, o Governo conseguiu esconder a própria dívida da região, não é? Um aspecto fundamental que as entidades nacionais e entidades internacionais, europeias em particular, têm que ter dados concretos e o Governo conseguiu esconder essa mesma dívida e, portanto, só consegue fazê-lo com um sistema de pouca transparência, como Dr. Carlos Pereira, o senhor diz aqui que foi sempre difícil saber a verdade, encontrar informação e descobrir o que estava escondido. Ainda assim, a maior parte da verdade está refletida aqui neste livro? Bom, a verdade, o que está aí é a verdade. Agora, se está toda a verdade, não lhe sei responder essa pergunta. Quer dizer, eu não tenho a pretensão de dizer que fiz uma investigação total àquilo que se passa na região autónoma da Madeira. Fiz uma investigação muito profunda do ponto de vista da política orçamental e financeira e económica. Talvez há outros patamares e outras vertentes que devem ser investigados, noutros níveis e noutra forma, porque há aqui uma visão muito de economista, digamos assim, não há dúvida nenhuma. Também, de alguma forma, até respondendo àquela sua pergunta inicial,
Há, obviamente, uma visão de economista, eu não consigo tirar o meu fato de economista, ou seja, é muito difícil separar aqui o homo económicos do homo políticos, não é? Portanto, eu tenho essa dificuldade. Há muito de economista, como digo, mas, obviamente, que havia outras análises que podiam se complementar e complementariam esse estudo. Aliás, desafio outras pessoas a fazerem, porque isso faz falta para a Madeira e para a análise daquilo que é a situação da Madeira. Uma questão que toda a gente coloca, onde é que o Dr. Alberto João Jardim, ou o governo do Dr. Alberto João Jardim, gastou todo este dinheiro, estes 6,3 mil milhões de euros? Bom, eu, aliás, vou-lhe dar um número mais interessante. O número mais interessante é que entre 2000 e 2011 o governo do Dr. Jardim teve 23 mil milhões de euros disponíveis. Ou seja, esse dinheiro foi entre dívida, transferências do Estado, transferências da União Europeia, impostos dos madeirenses, tudo isto junto fez os 23 mil milhões de euros. Aliás, no livro há uma referência que esses 23 mil milhões de euros dava para construir 78 hospitais. E, portanto, nós nenhum hospital em condições temos e, portanto, percebe-se que houve aqui, do ponto de vista de prioridades, muitos erros e erros muito graves, com responsabilidades enormes. E, portanto, o livro aponta um conjunto de investimentos públicos que foram sendo feitos e que muitos deles são, de facto, pouco úteis para a sustentabilidade da região autónoma da Madeira e pouco relevantes para aquilo que é essencial para os madeirenses, que é melhorar a sua qualidade de vida, ter uma melhor educação, ter uma melhor saúde e, portanto, houve aqui, de facto, falhas muito graves nessa matéria. Eu acho que a leitura do livro dá para entender que esses 23 mil milhões de euros têm um custo de oportunidade, como dizem os economistas, ou seja, se tivessem sido utilizados noutras coisas, talvez os madeirenses, ou de certeza que os madeirenses estariam numa posição muito melhor, mais confortável e, porventura, seriam hoje uma das regiões mais desenvolvidas da Europa. Na sua opinião, porquê é que falhou o controle das contas públicas? É uma dúvida que eu lanço, e a tese que eu defendo, e que no livro também está mais ou menos explicado, é que houve negligência de muitas entidades. E a primeira questão é que o Parlamento Regional nunca funcionou como devia funcionar, ou seja, há um déficit, digamos assim, democrático, podemos mesmo dizer assim, há um déficit democrático que jogou sempre a favor do poder e do poder jardinista. Ou seja, o Dr. Jardim sabia muito bem que tinha todo o interesse em impedir que o Parlamento fosse uma entidade credível, tinha todo o interesse em impedir que o Parlamento fizesse o seu papel, e um dos principais papéis do Parlamento é o escrutínio das contas públicas, é o escrutínio da atividade do Governo, é o escrutínio e saber como é que o Governo toma determinadas opções, e, portanto, tornando o Parlamento... Digamos que a oposição não conseguiu convencer o Governo a ir ao Parlamento, é isso? Não é só isso, a oposição, isto não é uma culpa da oposição, o problema não é esse, o problema é que o Dr. Jardim conseguiu capturar o próprio Parlamento, eu diria que transformou o Parlamento na própria sede do PSD e, portanto, isso obviamente impediu um escrutínio sério, aberto sobre a vida pública. O PSD estava refém do Dr. Alberto Jardim, é isso? Sim, sem dúvida alguma, isso não há dúvidas nenhumas, era completamente refém do Dr. Jardim. E, portanto, eu diria que... Mas esse aspecto do Parlamento não foi o único aspecto que levou a que esse problema tivesse durado tanto tempo. Houve outras questões que eu também refiro no livro, como seja, por exemplo, a apatia total dos órgãos de soberania nacional, que muitos deles tinham conhecimento da situação e tinham conhecimento do que é que se passava e limitaram-se a encolher os ombros e a permitir que este regabof, permita-me utilizar estes termos, embora não sendo simpáticos, julgo que é o mais fácil para as pessoas perceberem, se mantivesse na região autónoma da Madeira. Eu julgo porque não queriam se chatear, porque o Dr. Jardim tinha aquele estilo truculento que acabava por ameaçar, por difamar, por insultar, e os políticos não estão, ou não estavam, os políticos nacionais não estavam para sujar. Os políticos nacionais, nesse caso o Governo da República, é isso? Também o Governo da República, também os diferentes governos da República, e até posso dizer, incluindo os governos socialistas, incluindo os presidentes da República que tiveram chancela socialista, e, portanto, eu acho que houve aqui, de facto, culpas também muito grandes. Eu próprio, quando fui deputado, em muitas circunstâncias e muitas alturas, cheguei a chamar a atenção, quer do Presidente da República, neste caso Cavaco Silva, quer dos governos, nomeadamente do Ministério das Finanças, sobre as questões anormais que estavam-se a passar. Lembro, por exemplo, uma das questões que eu julgo críticas neste processo todo, que é uma comissão de avaliação da dívida no Parlamento Regional. Essa comissão de avaliação da dívida foi proposta pelo Partido Socialista e por mim em particular, e que, enfim, foi totalmente manipulada pelo PSD. E é bom lembrar que essa comissão teve um relatório que foi publicado 6 meses antes da Inspeção Geral de Finanças ter entrado para fazer uma análise das contas públicas regionais,
E nesses 6 meses antes, a dívida proclamada por esse inquérito parlamentar, no seu relatório, como digo, manipulado pelo PSD, era de 2 mil milhões de euros. Ora, 6 meses depois passou a ser de 6,3 mil milhões de euros. Obviamente que ninguém acredita que em 4 meses a dívida tenha passado de 2 para 6,3. O que aconteceu é que, de facto, o relatório era manipulado. Eu próprio escrevi ao representante da República, escrevi ao Presidente da República, escrevi às várias entidades antes dessa conclusão e não tive nenhuma resposta nem nenhuma reação. E, portanto, isto é, obviamente, sintomático daquilo. Mas aqui há um problema também das faturas alegadamente escondidas que não podiam ser detectadas pelos outros órgãos ou pelas outras instituições, digamos assim. Bom, havia de facto uma dívida escondida e houve de 1.200 milhões de euros, mas ela não explica tudo. 1.200 milhões de euros significava que se tirássemos mesmo assim, ainda estávamos a falar de uma dívida de 5 mil milhões de euros, ainda era uma coisa significativa. Havia de facto essa parte escondida, que é obviamente lamentável, é uma coisa inacreditável, eu diria mesmo difícil de acreditar, mas essa componente existia e foi um escândalo internacional, como é do conhecimento público, que levou de facto a credibilidade da região para níveis bastante baixos. Mas havia outros dados que apontariam e que apontavam, porque eu próprio cheguei a referir números muito próximos daqueles que vieram a ser referidos e eu não tinha os dados que outras instituições tinham e, portanto, teria de haver necessariamente um esforço maior para tornar mais transparente e mais claro aquilo que eram as contas da região. Há aqui alguma responsabilidade dos bancos? Bom, a banca fez aquilo que é que nos habituou a fazer. A banca foi-se aproveitando das circunstâncias e das necessidades dos governos em ter dinheiro, em ter liquidez para fazer aquilo que fazem para se manter no poder. Eu dou um exemplo, por exemplo, no que diz respeito às parcerias público-privadas. Houve, obviamente, um oportunismo da banca para, eu costumo dizer que juntou-se a fome com a vontade de comer. Ou seja, por um lado a banca queria vender esses instrumentos financeiros que são muito lucrativos, das PPPs, e por outro lado o Governo Regional da Madeira precisava de dinheiro para manter o seu modelo de compra de votos, que era fazer muitas obras e fazer de forma completamente imponderada. E, portanto, estas duas coisas conjugadas levou a que, por exemplo, esta engenharia financeira das PPPs, que é, porventura, um dos negócios mais ruinosos que a região autónoma da Madeira fez alguma vez, tivesse acontecido e que nós hoje ainda estejamos a pagar, mesmo depois do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro ter sugerido e indicado que elas deviam ser negociadas, e hoje ainda estamos a pagar 120 milhões de euros por ano, de facto, muito dinheiro, e que coloca em causa também a sustentabilidade das contas. E, portanto, os bancos têm a sua cota de responsabilidade, mas eles não são os culpados. Os culpados é quem governa e quem decide a orientação que tem que dar aos dinheiros públicos. E, portanto, essa orientação era dada pelo Governo Regional e o Governo Regional resolveu fazer este caminho errado, irresponsável e mesmo criminoso. Mas, de qualquer maneira, falta aqui um sistema de alerta, digamos assim, central, um sistema de alerta bancário. Digamos, se houvesse esse sistema de alerta, será que era possível evitar estas faturas? Sabe que o sistema de alguma forma, fez ligar as luzes vermelhas. Eu lembro que a determinada altura, na região autónoma da Madeira, o Governo usava muito os sistemas de factoring, não é? Para resolver problemas de endividamento, de dívida comercial que tinha e que tinha que resolver de forma muito significativa, porque obviamente os empresários precisavam do dinheiro, enfim, prestavam serviços, ou entregavam bens e serviços e, portanto, precisavam do dinheiro. E houve uma altura que a banca fechou as torneiras completamente à região autónoma da Madeira no que diz respeito, por exemplo, ao factoring. E isso já era um sinal de que a situação da região autónoma da Madeira era errada. Naturalmente que isto quer dizer não estava no caminho certo. Naturalmente isto quer dizer que os bancos tinham conhecimento do que é que se estava a passar. Poderiam, obviamente, ter tido outro tipo de comportamento nesta matéria. Mas, volto a dizer, a responsabilidade é de quem tem a gestão dos dinheiros públicos e essa responsabilidade é, naturalmente, do Governo. Sobre os alertas, sobre a forma de funcionar, eu penso que o país tem mecanismos de funcionamento para isso. É preciso que funcione efetivamente e que não hajam aqui filhos e enteados relativamente a esta matéria. É preciso que a Madeira não tenha uma situação de privilégio relativamente ao todo do país, ou aos Açores, ou outras regiões do país. É preciso que não haja um país com 12 sistemas em que na Madeira se faz de uma maneira e nos outros sítios faz-se de outra. Portanto, se isso acontecesse, e de facto não aconteceu assim, naturalmente nós não tínhamos chegado à situação que está. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e volto a dizer aquilo que é muito importante, que eu já disse e que julgo que é muito importante, que se o Parlamento Regional tivesse efetivamente feito o seu papel, o papel de fiscalização do Governo e de escrutínio daquilo que é a atividade do Governo, nós não tínhamos chegado à situação em que chegamos. A dívida foi feita, a Madeira foi obrigada a assinar um programa de ajustamento económico ao financeiro. Esta foi a melhor saída? O programa de ajustamento. Bom, a Madeira tinha que ter um programa de ajustamento. Não há dúvida nenhuma que a região chegou a uma altura, e é bom lembrar que, tal como o livro lembra, o Dr. Jardim teve que escrever uma carta do Ilha do Porto Santo em setembro a pedir ajuda financeira porque não tinha dinheiro e, portanto, não havia dinheiro para pagar salários e havia dificuldades e pressão
por parte de muitos empresários que precisavam receber dinheiro de faturas que não tinham sido sequer contabilizadas e, portanto, tinha que haver uma solução. E, portanto, era preciso haver uma solução de liquidez para a região autónoma da Madeira. Agora, a solução encontrada foi a pior solução possível, porque a solução encontrada implicou um esforço dos madeirenses completamente desproporcional àquilo que é a nossa realidade. E que qual seria a solução ideal? E que é a capacidade da Madeira em gerar receitas. Ora, a solução ideal teria de ser um plano, mas um plano que compatibilizasse aquilo que é a questão financeira, estabelecimento dos limites para o déficit, mas não na dimensão que foi estabelecida. Eu quero lembrar que, por exemplo, a região autónoma da Madeira, os limites para o déficit que foram estabelecidos são muito mais rigorosos do que aqueles que estão estabelecidos no plano nacional. Quero também lembrar que, para a Madeira, o nível de austeridade que foi aplicada é 14% do PIB regional, enquanto no plano nacional foi de 4%. Portanto, nós estamos a falar de níveis de austeridade e níveis de exigências que são 2 a 3 vezes superiores àquelas que se propôs no plano nacional. Ora, ninguém compreende que os madeirenses, uma região ultraperiférica, no meio do Atlântico, com as dificuldades que todos nós sabemos que temos, tenha que ser confrontada com este esforço e com este sacrifício. Isto é, de facto, algo muito violento e injusto para os madeirenses. Os madeirenses precisavam ter aqui um acompanhamento diferente. Há quem diga que o Estado devia assumir parte desta dívida. Concorda ou não? Bom, isso é uma questão que implica um consenso regional. Aliás, eu já disse isso muitas vezes. Eu acho que nós temos todos que pensar o que é que temos que fazer para resolver esta questão financeira da região autónoma da Madeira. Fingir que o assunto não existe não é uma solução, porque o assunto continua lá e nós continuamos a ter um problema nessa matéria. E, portanto, eu defendo, e já disse isso publicamente, que é preciso um consenso sobre a questão financeira da dívida, por um lado, mas também outra questão financeira muito relevante. Consenso só depois de 2016? Não, eu acho que tem que se gerar já. Tem que se gerar já. É muito importante gerar já, porque é bom não esquecer que nós, a partir de 2016, começamos a pagar um conjunto de empréstimos, que neste momento só estamos a pagar juros, e que vamos começar a pagar amortizações, portanto, aumenta o nosso serviço de dívida, e em 2017 ainda vamos pagar mais amortizações, que vai aumentar ainda mais o nosso serviço de dívida. Ora, nós já não conseguimos ter um serviço de dívida superior, hoje já estamos a pagar 300 milhões de euros. Se passarmos a ter 400 e tal milhões de euros, é incomportável para as contas regionais e para mantermos um serviço regional de saúde, para mantermos um sistema de educação como deve ser, para termos apoio aos mais pobres numa perspectiva de justiça social. É impossível fazer isso. E, portanto, este consenso sobre a questão da dívida e a gestão da dívida é absolutamente essencial. E isso é um assunto que me preocupa, porque eu vejo muito pouco interesse nessa matéria. Eu defendo, volto a repetir, um consenso nesta questão. Já pensou em propostas para o consenso? Sim, há várias coisas que se pode fazer. Por exemplo, há uma que, aliás, eu próprio já lancei recentemente, que tem a ver com uma que se faz em 2 tempos e que não custa absolutamente nada e que é só boa vontade dos governos, neste momento o Governo Regional e o Governo da República, que é garantir que aquilo que é os juros da dívida que o Governo da República emprestou à Madeira, estamos a falar só da dívida do Governo da República, que são 1.500 milhões de euros, que esses juros sejam exatamente iguais aos juros que o Governo da República está a pagar no mercado. E eu quero lembrar que o Governo da República está a pagar no mercado hoje juros de 2%. Sabe quanto é que é a dívida, os juros da dívida que o Governo da região está a pagar ao Estado? De 4%. Ora, só para os madeirenses saberem, isto significa que nós estamos a perder, enquanto isto não se fizer, estamos a perder por dia 50 mil euros. Ou seja, por mês, cerca de 1,5 milhões de euros. Ora, 1,5 milhões de euros por mês que nós estamos a perder enquanto não se resolve este assunto é muito dinheiro para a Madeira. A Madeira precisa deste dinheiro. E, portanto, eu digo que esta matéria só significa uma aprovação do Governo da República. O PSD-CDS tem a faca e o queijo na mão para, a partir de amanhã, não é hoje, não é amanhã, a partir de amanhã, nós podermos ter menos um custo, uma poupança de 1,8 milhões de euros por mês, e isso é muito dinheiro, de facto. O que significa que no longo período do empréstimo, nós podemos poupar mais de 300 milhões de euros. 300 milhões de euros dá para fazer um hospital. Ou seja, nós não estamos a falar de peanuts, de amendoins, estamos a falar de coisas muito relevantes e este é um consenso que já devia ter sido gerado. Nós já propusemos isto há muito tempo, voltei a propor agora recentemente numa comissão de economia. O PSD não está disponível? Eu não sei. Isso é uma questão importante. Eu não sei, estou com muita ansiedade à espera de perceber o que é que o PSD quer fazer sobre esta matéria. E estou disponível, naturalmente, já disse isso, para, no quadro do grupo parlamentar, mas também no quadro do Partido Socialista, poder discutir a forma melhor para nós chegarmos a um consenso. Porque também é preciso lembrar uma coisa. Este consenso implica o Governo da República. E nós não podemos esquecer isso. E, portanto, é preciso que o Governo Regional tenha esse bom senso, já agora, para que este consenso se faça rapidamente. Porque não podemos estar de mãos nos bolsos enquanto continuamos a pagar isto. Agora, eu também quero dizer uma coisa. Esta questão não se resolve só com a questão dos juros. Ponto número 1.
também não se resolve apenas tendo em conta a questão da dívida do país à região, porque há uma outra parte da dívida que é uma dívida que está na banca. E essa dívida também tem prazos muito curtos e juros muito elevados. Também temos que pensar nela. Por isso, há aqui um conjunto de situações que temos que nos sentar à mesa e encontrar soluções. A única coisa que posso dizer é que, da minha parte, há disponibilidade total para isso e vontade para que rapidamente, não podemos esperar muito, para que rapidamente cheguemos a esse ponto de situação. O senhor dá aqui a entender que alguns empresários ajudaram a esconder a dívida. Estes empresários deviam ser julgados e que provas encontrou para justificar esta análise, digamos assim? Não, não é totalmente assim, Virgílio. O que eu digo é que, naturalmente, que nesta situação em que nos encontramos, e tendo em conta, sobretudo, a dívida oculta, houve um conjunto de empresários que foram, obviamente, credores dessa dívida oculta. São aqueles que tiveram, enfim, que fizeram essa dívida oculta com o Governo Regional. Não fizeram sozinhos, não foi feito sozinhos. E, portanto, fizeram com o Governo Regional. E, portanto, Mas há alguma responsabilidade a imputar a esses empresários? Eu confesso que eu acho que não. Eu acho que a responsabilidade principal é do Governo. Volto a dizer aquilo que dizia há bocadinho. Quem tem responsabilidades na gestão do dinheiro público é o Governo Regional. E, portanto, o Governo Regional tem que assumir essa responsabilidade até ao extremo. Eu acho um mau princípio quando os governos não são responsabilizados pelos seus erros. E eu quero lembrar uma coisa que também é importante, que passou mais ou menos despercebido. Porque, apesar do inquérito à dívida oculta, chamado Cuba Livre, que, enfim, é um nome um pouco feliz, mas apesar desse inquérito ter sido, não foi arquivado ainda porque há um processo ainda em curso, quem ler aquele despacho do Ministério Público sobre o inquérito perceberá que há ali responsabilidades enormes do Governo Regional. Aquilo não é um despacho confortável para o Governo Regional que esteve e para os governantes que lá estiveram. E, portanto, aquilo é muito complicado, mesmo do ponto de vista político, mas não só. E, portanto, eu diria que os governantes têm que assumir responsabilidades e os governos têm que assumir responsabilidades por esta matéria e os partidos que suportaram este governo, porque é muito importante também isso, porque não vale a pena tentar fazer um processo de branqueamento daquilo que foi o passado, porque o partido que levou à situação em que estamos é o mesmo partido que o está a governar. E considera que há matéria para julgamento? Eu não me vou pronunciar sobre questões de ordem política, eu não sou nem juiz, nem faço parte do Ministério Público, nem tenho nenhum interesse nisso, confesso que não tenho. Isso é uma matéria que cabe aos juízes, ao Ministério Público, espero que façam o seu trabalho bem feito, eu limito-me a fazer o meu trabalho de cidadania. Essa é a minha observação. Como digo, acho que há uma responsabilidade política enorme e essa deve ser... Este processo está no impasse. Hoje o jornal aí refere que os 5 arguidos no processo estão a tentar afastar o juiz Carlos Alexandre da fase de instrução do processo, com o argumento de que quem deve decidir se há fundamento para julgamento é o juiz da Ilha da Madeira e não o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. A ser verdade, como é que olha para este impasse, digamos assim? Pois, eu de facto também vi essa notícia que, enfim, devo dizer que me surpreendeu, porque neste processo há aqui qualquer coisa que de facto não bate certo, porque eu quero lembrar o processo como é que correu. Quando nasce o processo Cuba Livre, várias entidades nacionais, incluindo o Ministério Público, afirmaram publicamente que este processo tinha que ser muito rápido, porque o processo era muito grave e tinha que chegar a uma conclusão rapidamente. Aliás, esse pedido de rapidez foi acompanhado, inclusive, por instâncias internacionais e europeias, como é o Eurostat, penso que se lembram todos disso. O Eurostat pediu responsabilidades urgentes às entidades regionais. Quero lembrar também que o Ministério Público fez deslocar para aqui vários investigadores que fizeram várias reuniões, que pararam a administração pública, parte da administração pública, com recolha de papéis, recolha de documentos, entrevistas, enfim, inquéritos, uma série de coisas, que transportaram para o continente um C-130 cheio de documentos que supostamente dariam lugar a um processo. Ora, depois de transferir aquilo para o continente, parece muito estranho que agora se queira passar outra vez isto para cá. Ou seja, isto parece-me manobras dilatórias relativamente ao processo, que não me parece que venha ajudar em nada a isto tudo. Portanto, a única coisa que eu espero, volto a dizer aquilo que disse, é que o Ministério Público faça de facto o seu papel. E que este tipo de coisas, de facto, não ande na praça pública, porque nós não ganhamos nada com isso. É preciso resolver a questão, é preciso responsabilizar quem teve responsabilidades, porque é muito grave que um Estado de Direito não responsabilize quem teve responsabilidades. Porque isto significa que o erro compensa e que o crime compensa e que no futuro, o crime, se ele existir e se provar que ele existiu, e que no futuro voltar-se-á a fazê-lo, porque obviamente as pessoas sentem-se confortáveis nessa matéria. Eu acho que isso é muito importante. Aliás, aqui num dos capítulos o senhor fala numa teia e diz mesmo num emaranhado de cumplicidades. Sim. Se há um emaranhado de cumplicidades, deve ou não haver julgamento? Bom, mais uma vez, é uma matéria para o Ministério Público e não para mim. Eu limito-me também aqui a... Mas que cumplicidades são estas? Eu limito-me também aqui a descrever aquilo que é a realidade económica, empresarial e política da região autónoma da Madeira.
E eu acho que isso não é novidade para ninguém. Nenhum madeirense hoje que me esteja a ver tem dúvidas de que existe um conjunto de cumplicidades que foram sendo geradas ao longo destes anos de poder, do mesmo poder, com o mesmo partido, com as mesmas pessoas e agora também com outras novas, que geraram cumplicidades. Isso faz parte da vida. Quando nós estamos muito tempo no mesmo sítio, dentro do mesmo espaço, a patrocinar ou a ter responsabilidades de governação durante muitos anos, gera-se cumplicidades. Isto é normal. É normal dos governos, é normal das instituições, é normal das empresas. E, portanto, o que eu digo é que essas cumplicidades foram sendo aprofundadas, foram sendo consolidadas e que isso não foi nada de bom para a região autónoma da Madeira. É por isso que eu defendo há muito tempo que a democracia, para ser mais robusta e mais musculada no sentido positivo do termo, defendo que tem que haver alternância. A alternância é, digamos assim, o fator principal para nós termos uma democracia. Porquê? Porque ela permite exatamente cortar esses laços de cumplicidade que se criam com o tempo. E, portanto, esses criaram-se com os 40 anos e continuam-se a criar com este novo governo, mas com o mesmo partido, não é? E continua-se a consolidar esses laços de cumplicidade que não são nada bons para uma sociedade evoluir, porque a sociedade para evoluir tem que ter rupturas com aquilo que é mau do passado. E nós, se não cortamos com o passado, nunca temos rupturas. E, portanto, uma cura da oposição para quem está no poder durante muitos anos é o melhor remédio para acabar com essas cumplicidades que estão aí descritas. Ao longo dos últimos anos, o Sr. Doutor foi um dos deputados que no Parlamento dizia que a dívida pública era superior à anunciada pelo Governo. Que indicadores ia tendo para fazer uma acusação destas e para chamar a atenção do Parlamento? Vários indicadores, eles chegavam à minha mão todos os dias e chegavam à mão de quem quisesse estar relativamente atento a esta matéria. Eu lembro-me de haver discussões que tinham a ver com discussões teóricas, que o PSD tinha muito interesse nisso, que era discutir que a dívida não era bem aquela dívida que eu fazia, que eles não consideravam as PPPs e não consideravam aqui e ali, enfim. Havia aqui uns mecanismos que o PSD ia introduzindo no debate político e no debate público para evitar aquilo que era a questão essencial, que é nós temos ou não temos uma responsabilidade financeira que está a crescer e que começa a ser incomportável. E isso para mim era muito evidente. Os dados vinham da situação das empresas públicas, por exemplo. Eu já disse isso publicamente, as empresas públicas da região autónoma da Madeira foram uma bomba atómica que implodia as contas da região. Porque as empresas públicas da região, algumas que foram sendo criadas para efeito de endividamento, foram de facto as engenharias financeiras principais que permitiram fugir ao escrutínio da Assembleia do endividamento que a região ia tendo. E, portanto, esses dados eram claros, estavam aos olhos de todos e havia aqui um mecanismo que era introduzido para mitigar este problema, que era o mecanismo dos avalos. A Madeira tinha sempre muitos avalos acima daquilo que estavam previstos no orçamento e eu lembro-me que até 2012 os avalos atingiram 1.800 milhões de euros e dir-se-ia, mas o Governo dizia assim, mas os avalos não é uma responsabilidade financeira direta da região, porque os avalos estão dados às empresas e as empresas vão pagar. Mas todos sabíamos que as empresas estavam falidas. E empresas falidas não vão pagar avalos. O que está a acontecer é que nós já estamos a assumir esses avalos, que é o que está a acontecer. Muitas dessas empresas entraram para o perímetro da administração pública. Se as pessoas quiserem perceber o que isto significa, é que a dívida passou a estar no orçamento regional e, portanto, nós passamos a perceber que havia ali a dívida e, portanto, nós vamos pagar essas dívidas. Aliás, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma vez numa reunião de comissão, que eram sempre à porta fechada, como o Virgílio sabe, eu desafiei o Sr. Secretário Regional para dizer, o Secretário-Geral das Finanças, na altura Ventura Garcês, para dizer, afinal, o que é que vai acontecer um aval da empresa Y, não vale a pena mencionar quem é a empresa. E o Sr. Secretário respondeu-me, abertamente e descaradamente, porque obviamente não havia comunicação social, que o Governo tem consciência que quem vai pagar aquele aval é o Governo Regional, são os madeirenses, no fundo. E, portanto, isto era a situação do Governo. O Governo tinha perfeita consciência do que estava a fazer e do caminho que estava a percorrer. Quando não vale a pena tentarmos puxar aqui a ideia de que houve aqui uma inconsciência relativamente a isso. Não, havia consciência. Havia consciência que este era o caminho que queriam seguir e, no fim, alguém havia de pagar a conta. Aliás, no final do ano passado, um dos quadros que apresenta também aqui nesta obra apresenta uma dívida das 12 empresas públicas a rondar os 12 milhões de euros, ou pouco, quase 1.297 milhões de euros, assim é que é. Que solução apresenta, digamos assim, para este caso desta dívida em concreto? Virgílio, há um caminho que o Governo tem que começar a traçar urgentemente, que é um caminho de a solução? reestruturação de todo o setor público empresarial. É preciso reestruturar todo o setor público empresarial. Há empresas que têm que se manter, porque têm um serviço público a prestar à população, e eu defendo que essas empresas têm, e vou dar um exemplo, por exemplo, os Horários do Funchal. Os Horários do Funchal prestam um serviço público à população numa cidade que cresceu de forma desmesurada na altura, aliás, do atual Presidente do Governo, e, portanto, entre ruelas e ruas e caminhos, e, enfim, para fora e para as zonas altas, precisa de um bom sistema de transportes públicos. E, portanto, é dever do Governo Regional garantir que isso se mantém, de um Governo Regional. E, portanto, isso é uma das áreas
áreas que eu acho que se tem que manter. Mas é preciso, sobretudo, reestruturar as empresas. Garantir que essas empresas são, de facto, úteis ao desenvolvimento da região, que fazem parte de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e que elas são verdadeiramente relevantes para nós podermos servir melhor. As sociedades de desenvolvimento podem ser reestruturadas? Não, as sociedades de desenvolvimento são uma dívida, não é? As sociedades de desenvolvimento não são empresas. Foram um mecanismo, uma engenharia financeira criada pelo Governo para ultrapassar as limitações de endividamento que havia e que foram criadas pela Sra. Ministra Manuela Ferreira Leite e depois foram sendo, pelos seguintes ministros, retificadas. E, portanto, as sociedades de desenvolvimento não são uma dívida, não são uma empresa com verdadeiro interesse do ponto de vista público, são uma dívida com agora um património, que aliás, curiosamente é preciso lembrar que o património hoje das sociedades de desenvolvimento, ou seja, o ativo das sociedades de desenvolvimento, já é menor do que o passivo. E, portanto, nós temos aqui um problema grande para resolver. Enfim, temos um monte enfim, eu não quero ser... Mas se o Governo quiser extinguir as sociedades, tem de ficar com esse património e tem de ficar com essa dívida. Sim, claro, não. O património e a dívida está feito. Quer dizer, não há aqui... Repare, nós não podemos apagar aquilo que foi feito totalmente. A gente tem que ter as soluções para a frente. E, portanto, as sociedades de desenvolvimento é um problema grave. É um problema, um buraco enorme. É uma solução absolutamente irresponsável criada por este Governo, que levou a situação da Madeira ao estado em que está. E, portanto, eu quero lembrar só um dado para que as pessoas não se esqueçam. É que a região autónoma da Madeira, em 1998, e também o livro refere isso, foi alvo de um terceiro resgate. E o resgate acabou por levar ao perdão da dívida por parte do António Guterres, o primeiro-ministro do Partido Socialista. Praticamente o perdão na totalidade. Ou seja, no ano de 2000, a Madeira tinha as suas contas praticamente equilibradas, e não estava bem a zero, mas estava praticamente equilibradas. De 2000 a 2011, reparem isto, 2000 e 2011, a Madeira fez 600 milhões de euros de dívida por ano, para chegar aos 6,3 mil milhões de euros, mais de 600 milhões de euros de dívida por ano. Ora, 600 milhões de euros de dívida por ano é muito dinheiro, é uma coisa colossal. Para terem uma ideia, sabe quanto é que estamos a fazer hoje de investimento público à custa de todas essas loucuras? Estamos a fazer entre 70 a 100 milhões de euros de investimento público. Ou seja, nós estamos a definhar, a nossa economia está completamente a implodir, porque nós gastamos demais e de forma irresponsável durante estes anos todos. E, portanto, esta questão do endividamento translocado que foi feito, sem rigor e sem critério, está a ter consequências graves. Portanto, as sociedades de desenvolvimento são foram uma das chaves para este endividamento, mas não foi a única, porque repare, eu estou a falar de 600 milhões de euros por ano, as sociedades de desenvolvimento fizeram 700, portanto há muita dívida que foi sendo feita à volta disto e, portanto, há aqui responsabilidades inacreditáveis e que, obviamente, merecem uma ponderação. Neste livro aponta ainda aquilo que diz ser os pecados veniais. Uma das críticas que faz é ao modelo de gestão privado do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Porquê é que faz esta crítica e como é que se podia revitalizar, digamos assim, este centro em benefício da região? Claro. É um tema controverso, eu admito isso, e nem sempre foi entendido pela sociedade madeirense e até pelas pessoas, as pessoas que hoje trabalham e os autores que hoje trabalham no Centro Nacional de Negócios da Madeira. E eu queria hoje talvez clarificar isso de forma muito clara para que toda a gente perceba qual é o meu entendimento sobre isso. Primeiro ponto, e parece-me importante, o Centro Nacional de Negócios da Madeira é um instrumento vital para o desenvolvimento da região. Seria um absurdo completo qualquer governante, qualquer político, qualquer madeirense deitar fora um instrumento de desenvolvimento regional desta natureza e desta importância. Eu diria que todas as regiões portuguesas adorariam ter um sistema fiscal desta natureza nosso para o nosso desenvolvimento regional. Portanto, isto é um aspecto fundamental que quero que fique claro. O que é que está em causa? O modelo de gestão, é isso? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu considero que isto não pode ser um centro, apesar de tudo, paralelo ao nosso desenvolvimento e à nossa economia. Ou seja, o Centro Nacional de Negócios da Madeira foi sempre um apêndice da nossa economia. O Governo Regional achou sempre que aquilo era uma coisa que estava ali ao lado e que havia uma gestão privada que tratasse disso e depois logo se via. Não deve ser assim. O Centro Nacional de Negócios da Madeira deve estar dentro de uma estratégia de desenvolvimento regional, que nunca esteve, ainda não está, e eu não sei o que é que este Governo pensa sobre isso, dentro de uma estratégia, e para isso deve ser regionalizado. Ou seja, deve ser o Governo Regional a discutir qual é a estratégia que um centro desta natureza deve ter. Não faz muito sentido, devo dizer, não faz muito sentido que seja um privado a decidir benefícios fiscais na dimensão de 1.000 milhões de euros e decidir que tipo de empresas é que deve atrair para cá e qual é o critério dessa atração. Isso é um absurdo. É ser aquilo que eu digo, um parceiro adormecido, e o Governo Regional, que tem interesse público, não pode ser um parceiro adormecido. Deve estar a olhar para os madeirenses, para as empresas da Madeira, para o futuro dos madeirenses, e para isso tem que lá estar, tem que ter uma estratégia, porque eu pergunto, conhece alguma estratégia do Centro Nacional de Negócios da Madeira escrita? Estratégia do futuro, como é que vai contribuir para o desenvolvimento? Eu não conheço nenhuma. Não existe. Nunca foi feito, já passaram 20 e tal anos.
E repara, há uma coisa que ainda me deixa mais constrangido nesta matéria. Eu não gostava de falar disto e eu até acho que isto já devia ter sido resolvido. Aliás, faço um apelo a este Governo que resolva rapidamente, que é, eu não conheço, nem nenhum madeirense conhece aquilo que é o contrato de concessão da Zona Franca da Madeira. Está escondido. E sabe porquê que está escondido? Dizem-me que está escondido por razões comerciais. Ora, alguém tem que me explicar como é que um centro de interesse público para o serviço público, para a promoção do desenvolvimento regional, tem interesses comerciais. Não pode ter. Tem que estar aberto, tem que estar disponível para que a Assembleia Regional, os governos possam discutir o que é que querem fazer daquilo de forma mais relevante. E, portanto, eu defendo, volto a repetir, que haja uma regionalização do centro, defende que se deve desregionalizar, atenção, isto é muito importante, desregionalizar o debate em torno da Zona Franca. O que é que isto quer dizer? Nós transformamos isto sempre numa coisa regional. Não pode ser uma coisa regional, isto tem que ser uma coisa nacional, um desígnio nacional, e nós temos que ser capazes de fazer isso. Enquanto andarmos com isto numa lógica de arma de arremesso político e deixarmos de ser os privados a definir a estratégia, nós estamos a cometer erros graves. Sr. Doutor, até agora ouvimos sempre falar num valor de 6,3 mil milhões de euros de dívida, mas com este livro há aqui um dado que salta à vista de todos, que é 10 mil milhões de euros. Como é que encontra estes dados? E estes dados estão todos aqui fundamentados num quadro. Foi fácil encontrá-los? Foi. Curiosamente, isso foi muito fácil. Esses dados têm a ver com um quadro que é obrigatório ter nos orçamentos regionais. Passou a ser obrigatório, como disse, a partir do PAEF, em que o escrutínio das contas do Ministério das Finanças passou a ser mais fino e o Governo foi obrigado a apresentar esses quadros. E um dos quadros tem a ver com o quadro de responsabilidades plurianuais, que são as responsabilidades assumidas pelo Governo Regional para os próximos anos, não é? E o quadro de responsabilidades plurianuais no orçamento de 2015, e é desafio a quem está a ouvir, se tem dúvidas a ver, no orçamento de 2015 está lá um valor de 9,8 mil milhões de euros de responsabilidades assumidas pelo Governo Regional. Naturalmente que isto é a dívida que nós conhecemos, mais as responsabilidades das PPPs, mais as responsabilidades de outros projetos que foram assumidos pelo Governo Regional e que, enfim, logo se vê qual é o caminho que terão. Portanto, este é o pacote de responsabilidades, esta é a herança de responsabilidades financeiras que o Governo Regional deixou aos madeirenses. Não está aqui incluído o valor dos juros? Bom, acho que está incluída aí todas as responsabilidades plurianuais e, portanto, aquelas que já estão decididas estão incluídas, naturalmente. Muito bem. O senhor prepara-se para apresentar a sua candidatura à liderança do PS. Como é que vai ser essa candidatura e que propostas é que tem para os socialistas madeirenses? Bom, é verdade. Apresentarei na semana que vem a minha moção ao Congresso do Partido Socialista e, portanto, sou candidato do Partido Socialista, naturalmente. E nós temos várias propostas. A ideia central é devolver ao Partido Socialista o lugar que é devido na sociedade madeirense. Todos sabemos que aquilo que foi o resultado eleitoral das últimas eleições não traduz aquilo que é o conjunto de simpatizantes e de militantes que votam no Partido Socialista. Há, obviamente, na sociedade madeirense muito mais gente disponível para votar no Partido Socialista e, portanto, há aqui um trabalho a fazer significativo. E, portanto, a minha moção basicamente tem, permite-me dizer, 4 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto tem a ver com a atitude do Partido Socialista. Eu acho que nós temos que mudar a nossa atitude relativamente à governação, ou à forma como fazemos oposição, até porque também há aqui uma alteração significativa do ambiente político e, portanto, temos que nos adaptar a esse ambiente político, mas não apenas por isso. Eu acho que o Partido Socialista não é um partido de protesto, portanto, é um partido alternativo, é um partido de governo. E sendo um partido alternativo, um partido de governo deve-se pautar por um sentido de responsabilidade na oposição. E esse sentido de responsabilidade significa disponibilizar-se para aprovar propostas, disponibilizar-se para apresentar propostas pela positiva, não é? Apresentar as propostas que defende, ser coerente com aquilo que é o seu discurso político e, portanto, essa é uma proposta que eu quero fazer aos militantes. Esse é o caminho que nós vamos fazer daqui para a frente. E isto significa que nós não queremos ou melhor, falando pela positiva, nós apoiaremos sempre todas as propostas que venham ao encontro dos anseios dos madeirenses e que resolvam problemas dos madeirenses. Não teremos dúvidas sobre isso, seja qual for a posição de outras entidades, mesmo aquelas entidades que de alguma maneira nós tínhamos que estar mais alinhados. Portanto, não temos dúvidas sobre isso, esse será o nosso posicionamento. Portanto, primeira nota. Segunda nota, a questão da organização. A questão da organização interna do partido é uma questão importante, embora possa não ter relevância para a maior parte dos cidadãos, mas é a organização interna do partido que poderá dar a robustez e a credibilidade necessária ao partido para se apresentar como sentido... O partido está desorganizado, é isso? Não, eu estou a dizer reorganizá-lo de outra forma, de maneira a poder responder aos anseios da população. Ou seja, permita-me dizer uma coisa, eu acho que qualquer organização partidária não pode oferecer aos seus cidadãos, neste caso aos seus eleitores, aos potenciais eleitores, aqueles que poderiam votar neles,
e outros que nem pensaram no assunto, não podem oferecer aquilo que eles não querem, não é? Ou seja, nós temos que nos preparar para responder àquilo que são os anseios da população. Nós não podemos oferecer uma coisa que eles não querem, senão batemos de frente, não é? E não temos nenhuma possibilidade. Da mesma maneira, os cidadãos que estão lá fora olham para as organizações partidárias e têm que se rever nessas organizações partidárias. E têm que se rever, enfim, nos projetos, nas ideias, naquilo que são as opções políticas, mas também nos perfis das personagens que lá estão. Nós temos que ser capazes de ter gente, ter pessoas que a sociedade se reveja e que confie em nós. A questão da confiança e a questão da responsabilidade é uma questão muito importante. E, portanto, isso tem que ser feito. Por isso é que eu digo, nós temos que reorganizar o partido para poder oferecer isto. E é por isso que eu vou propor um conselho estratégico que juntará militantes e independentes. Nós não temos nenhum problema relativamente a esta dicotomia militantes e independentes. Contaremos com todos aqueles que estejam disponíveis para concluir, e essa gente fará parte, haverá uma direção que ajudará a direção do partido a governar o partido. E, portanto, isto é muito importante, é uma revolução daquilo que se faz no Partido Socialista, e eu farei isso com toda a convicção. Um terceiro aspecto, para terminar, há outras matérias que depois não tenho tempo para dizer, mas um terceiro aspecto para terminar tem a ver com aquilo que é as prioridades do partido. E, portanto, as prioridades do partido neste momento é reerguer o partido e a ter tal discurso político positivo e é conseguir, de alguma maneira, que as próximas eleições legislativas nós consigamos eleger o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, e com isso tornar-nos ainda mais fortes naquilo que é o diálogo que nós queremos ter com o Governo Regional para podermos encontrar soluções para os madeirenses. Dr. Carlos Pereira, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim, especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.